Então, nós temos o estudo dessa noite. A gente começou semana passada a estudar o Sermão do Monte, baseado no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Então, hoje eu coloquei como tema para nós Sermão do Monte e lágrimas e mansidão. Porque, se Deus permitir, nós vamos estudar essas duas bem-aventuranças. Mas antes da gente entrar nelas, eu queria recapitular com os irmãos um pouco do que a gente viu semana passada, da introdução ao Sermão do Monte. Assim, os irmãos que não estiveram aqui a semana passada vão poder aproveitar esse momento para se inteirar, se situar no texto, no assunto, e também vai servir de introdução para o sermão de hoje. Não nos esqueçamos que a gente também tem a missão de decorar aí as bem-aventuranças. Então, a gente já viu semana passada a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, essa é a primeira. Hoje nós teremos mais duas para os irmãos decorarem durante a semana. Que bênção. Então, como introdução para a gente, eu coloquei aí que o Sermão do Monte, ele reflete o caráter do verdadeiro cristão. Então, é sobre isso que o Sermão do Monte trata. O crente em Jesus já possui essas características. Essa é a maneira do cristão viver. É o que define o verdadeiro cristão. Obviamente que nós ainda não temos isso na sua plenitude, todas essas bem-aventuranças. Mas, conforme a gente vai passando pelo Sermão do Monte, a gente percebe, nós os salvos, que essas características já estão presentes em nossas vidas. Elas já existem em nós. E estão sendo aperfeiçoadas pela obra santificadora de Deus. Os que não são salvos, eles verão quão longe estão dessas características, dessa vida, o quanto que a vida deles está longe disso. E eles também vão ver que humanamente é impossível viver de acordo com o que Jesus nos fala no Sermão do Monte. Somente uma obra sobrenatural de Deus que faz o homem viver dessa maneira. Então, é sobre isso que trata o Sermão do Monte. Também nós vimos o público do Sermão do Monte, aqueles que ouviram esse sermão. E está aí, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, fala sobre esse público. Fala que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, esse primeiro grupo que são os discípulos, os que creram em Cristo. E é para eles, primeiramente, que o sermão é dirigido, especificamente para os discípulos. Mas também, o verso 2 mostra, e ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, para os discípulos, mas o verso 1, melhor dizendo, mostra que as multidões também estavam presentes. Ou seja, nós temos os discípulos, aqueles que creram em Jesus ali próximo, ouvindo diretamente, mas também havia uma multidão, pessoas que se aproximaram de Jesus. Quando você olha o capítulo 4, versículo 23, aí do lado mesmo, você vai ver que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E olha só, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então a gente tem esse grande número de pessoas ouvindo, que seguiram a Jesus por causa da fama que se espalhou pelas obras e pela pregação de Jesus. Mas não são pessoas que têm esse relacionamento íntimo com Jesus como os discípulos têm. Isso vai ser importante para a gente. Outro detalhe que nós vimos semana passada foi essa relação entre as bem-aventuranças e o reino de Cristo.
As bem-aventuranças, o que elas são? Elas são essas declarações que o próprio Deus faz a respeito dos seus filhos, a respeito dos crentes. O que é ser bem-aventurado? É mais do que ser feliz, né? O Edilson falou, é o Macários, é aquele que recebe o favor divino. É ser muito abençoado, é ser feliz, digamos assim, da maneira que Deus quer que sejamos felizes. Ser feliz da maneira que Deus considera a felicidade, da ótica de Deus. Só que quando a gente vai vendo as bem-aventuranças, parece que tem uma certa contradição, parece que algumas coisas não ficam muito certas na ótica humana. Como assim? A gente vê falando sobre essa alegria, essa felicidade, mas a gente vê choro, a gente vê fome e sede, a gente vê perseguição, a gente vê pobreza de espírito, como vimos semana passada. E por que a felicidade está relacionada com essas coisas que aparentemente não são felizes? Por causa dessa tensão que existe. Nós, que eu coloquei aí a bem-aventurança e a relação com o reino de Cristo, nós, os salvos, já recebemos o reino de Cristo. Quando Jesus veio a essa terra, o reino dele foi iniciado. E aí nós, que fomos sendo salvos, fomos sendo súditos desse reino. Viemos fazer parte do reino de Cristo. Então Jesus fala em Lucas que o reino dele já está em nós, já está nos nossos corações, já está dentro de nós. No entanto, quando a gente olha ao redor, quando a gente olha no exterior, para o mundo, a gente vê que ainda o reino de Cristo não foi estabelecido na sua plenitude. Então a gente fala que o reino de Cristo já chegou, está em nós, está dentro de nós, mas ele ainda não foi instalado na sua plenitude nessa terra. É por isso que há essa tensão. Nós já temos os princípios desse reino, as leis desse reino, mas ainda vivemos no exílio, numa terra estranha, num mundo que ainda não está submetido totalmente às leis desse reino. Por isso que tem essas tensões. Isso vai acabar, né, irmãos? Quando Cristo instalar completamente, né, os novos céus e a nova terra, após a sua segunda vinda. Outro detalhe que nós vimos também foi a primeira bem-aventurança, que o Edilson explicou, e eu vou passar rapidamente sobre ela, que está aí, ó, versículo 3, os irmãos podem ver, que fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente falou que esse é o portão de entrada para as bem-aventuranças. Essa é uma marca que todo cristão tem. O bem-aventurado tem uma marca. E qual que é essa marca? É a pobreza de espírito, é a humildade. E a gente entendeu que isso é nada mais, nada menos que a nossa necessidade do nosso Salvador. É quando a gente reconhece a nossa falência espiritual, a nossa pobreza espiritual e precisa do Senhor. A gente vê o quão necessitado nós somos dele. E todo salvo, todos os que foram alcançados por Cristo, têm essa consciência, reconhece o quão dependente eles são de Jesus. Como João fala, né? Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos, os galhos. Sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós dependemos totalmente do nosso Senhor. E quanto mais nós caminhamos e amadurecemos na fé, essa consciência e essa necessidade parece que vão sendo aguçadas. Um crente maduro não é um crente que vai vivendo cada vez mais independente do Senhor. Negativo. É aquele que vai tendo mais convicção de pecado. Ele se aproxima de Deus e ele vê a santidade de Deus, a palavra de Deus, e aquilo quebranta ele, aquilo humilha ele. E ele pede perdão, misericórdia, graça e busca mais a Deus. E quanto mais ele cresce em conhecimento do Senhor, mais fica clara essa necessidade que ele tem do Senhor. Os grandes homens do passado, os piedosos, eram homens que tinham grande convicção da sua miséria, do seu pecado, da sua urgente necessidade constante de Jesus, do seu Salvador. É assim que a gente se aproxima de Deus, de joelhos, humilhados, dependendo da graça de Deus para tudo. Tudo bem até aqui? Nessa introdução? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta?
senão a gente já vai avançar. Então vamos para o nosso primeiro ponto aí, Mateus 5:4, né? A gente vai ver a segunda, na verdade, né, a bem-aventurança, a primeira de hoje, que é bem-aventurados os que choram. A gente vai ver primeiro essa parte com o título, o choro que agrada a Deus. Jesus está falando de uma felicidade que vem por meio das lágrimas, do sofrimento, da dor. E isso é exatamente o que o homem sem Deus não quer. Ninguém que não vive de acordo com as leis desse reino deseja o sofrimento, deseja as lágrimas, deseja chorar. Pelo contrário, o homem sem Deus faz de tudo para evitar qualquer tipo de sofrimento. Parece que o sofrimento vai atrapalhar todos os seus propósitos. O que ele quer é ter prazer a qualquer custo, o máximo de prazer possível. E as lágrimas, o choro, seria um impedimento para isso. Infelizmente, irmãos, muitos evangélicos nos dias de hoje também têm essa visão. Muitos deles não querem sofrimento, não querem lágrimas, não querem chorar. Acreditam que ser filhos do rei significa prosperidade, significa vitórias, significa bênçãos terrenas. Mas Jesus espera que choremos. Vamos entender que choro é este que Jesus espera. Então, eu coloquei aí a definição desse choro, e a gente vai começar definindo pelo que não é esse choro. Esse choro não é uma mera emoção, não é algo que parte da personalidade da pessoa. Nossa, eu conheço uma pessoa, William, que é muito bem-aventurada. Mas por que ela é bem-aventurada? Porque ela chora por tudo. Nunca vi igual, qualquer coisinha ela está chorando. A gente está assistindo um filme, nem é tão triste, ele chora. Qualquer coisa que ela vê, ela chora. Não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Ser manteiga derretida não é ser bem-aventurado. Não é a pessoa que tem facilidade em se emocionar, que é isso que Jesus está falando, que se enquadra nessa bem-aventurança. O choro que agrada a Deus não está relacionado, e isso é importante, irmãos, nenhuma das bem-aventuranças estão relacionadas com coisas que nós temos, digamos assim, que nós nascemos com elas, personalidades, jeitos, nenhuma delas é algo natural do ser humano. Todas as bem-aventuranças só podem ser desenvolvidas, só existem, só aparecem em nossa vida por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, por obra de uma transformação divina. Então, esse choro não é uma mera emoção, não é fruto de uma personalidade que faz a pessoa ser emotiva. O que ele não é também, ele não é um choro por qualquer motivo em si. Muitos choros revelam nada mais, nada menos do que o pecado, que os ídolos do coração de uma pessoa. Então, às vezes a pessoa está chorando desesperadamente porque Deus tocou no ídolo no coração dela, seja o emprego, seja a riqueza, saúde, seja a sua própria imagem, onde ele tinha aprovação do ser humano, e aquilo faz ele chorar. Por quê? Porque algo foi tirado que ele se apegava muito. Então o choro, muitas vezes, pode ser até evidência do pecado daquela pessoa, da idolatria que ela tem. Então, não é esse tipo de choro que a Bíblia está falando. Não é também um choro, digamos assim, normal, que vem pelas circunstâncias da vida, as dificuldades que todos nós passamos, sejam salvos, sejam não salvos. Não é esse tipo de choro. Então, que choro que é esse? Qual é o choro da bem-aventurança? Ele é o choro mais importante da nossa vida. É o choro que é resultado da primeira bem-aventurança, daquela da pobreza de espírito. Aquele que reconhece a sua falência espiritual é aquele que chora. O choro seria, digamos assim, uma evidência externa nas suas lágrimas de algo que aconteceu no seu coração. Aquilo se externa, aquilo sai. A convicção do seu pecado é tão grande, você vê a sua miséria de maneira tão real, que você se quebranta diante de Deus. E isso não resume-se apenas à nossa experiência de conversão, quando a gente lembra a primeira vez que nós cremos em Cristo, e de fato é algo maravilhoso. Mas não, isso é algo que tem de estar presente em nossa vida. Isso tem que estar presente
hoje, é a maneira que devemos viver, uma maneira quebrantada. Então, a nossa realidade presente hoje, ainda, de não estar totalmente livre do pecado, o pecado ainda estar presente em nossa vida, deve nos levar às lágrimas, deve nos quebrantar, deve nos entristecer. Quando a gente olha e vê o quão longe a gente ainda está daquilo que Deus tem para nós. Isso nos quebranta, isso nos faz chorar. E como tem sido raro esse tipo de choro. O choro pela convicção do pecado. O bem-aventurado, ele não usa desculpas do tipo, mas todo mundo peca, mas não tem jeito, nós somos pecadores mesmo. Ele não usa isso para se acomodar, como se isso bastasse para consolar seu coração. O bem-aventurado seria algo do tipo, todo mundo peca? Sim, mas todo cidadão do reino, todo bem-aventurado, chora pelo seu pecado, se entristece pelo seu pecado, se quebranta pelo seu pecado. O pecado não é algo assim mais normal na vida dele, bem-vindo na vida dele, que fica ali presente com ele sem nenhuma incomodação. Não é mais assim. A gente tem alguns exemplos de homens na Bíblia que quando viram a sua situação, se quebrantaram. Lembra da visão de Isaías? Quando ele vê a glória do Senhor, o que ele fala? Ai de mim, que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a glória do Senhor. E quando ele contempla isso, ele se quebra por causa da santidade de Deus e em contraste com a sua pecaminosidade. Lembra de Paulo? O que ele diz? Fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele já era salvo, ele conhecia, era transformado, mas essa batalha que existia ainda internamente dentro dele, por causa do pecado que ainda resta, que ainda está em nós, causa quebrantamento, causa luta, causa angústia, causa lágrimas. Não foi assim com Pedro, quando ele negou o Senhor? Ele nega, quando Cristo olha para ele, o coração de Pedro se quebra, ele chora amargamente por causa do seu pecado. É esse tipo de choro que é o choro bem-aventurado, é essa insatisfação contínua por causa do pecado, por não estar totalmente livre do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, isso é verdade. O pecado não nos condena, mas ele ainda está presente e é motivo das nossas angústias, dos nossos conflitos, das nossas lutas. Não tem nenhum bem-aventurado, nenhum cidadão do reino que não se incomode com o seu pecado. O pecado sempre vai ser angustiante para ele. Por quê? Porque, veja se não é de chorar, toda a graça, toda a misericórdia, toda a obra de salvação que nós recebemos, que nos foi dada, e a gente parece que responde a isso de maneira tão medíocre, tão mesquinha, tão aquém, com tanta fraqueza, isso deve nos quebrantar. Isso deve partir nossos corações. Isso deve nos levar às lágrimas diante do Senhor. A resposta que damos diante de um amor tão grande que nos foi demonstrado. Alguém quer comentar? A gente chora também, irmãos, além de ver o pecado dentro de nós, nós choramos também pelo pecado que está externo a nós. Quando a gente olha a situação do mundo, o que o pecado causou e causa no mundo. Quando você vê a violência, a injustiça, a maldade, o egoísmo, a crueldade, isso também deve te quebrantar, deve mexer com você, deve te fazer chorar, te fazer lamentar. É estranho que nós estejamos tão insensíveis a tudo isso que acontece nos nossos dias. É de se estranhar, é de se assustar, tamanha insensibilidade que muitas vezes nos rodeia. A gente deve chorar também pensando de maneira exterior ao pecado do povo de Deus, a frieza da própria igreja. Tem um exemplo na Bíblia, os irmãos anotem para ler depois, que é Neemias capítulo 1. Leia esse texto. Você vai ver Neemias, quando ele sabe da situação do povo de Deus,
em Jerusalém, o que aconteceu com a cidade, ele chora amargamente, ele jejua, ele se quebranta, porque ele vê a situação que estava o povo de Deus. Então o pecado, a frieza, a indiferença da igreja cristã também deve mexer conosco, também deve nos fazer chorar. E o maior bem-aventurado que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, ele fez isso. Ele chorou. Lembra quando ele chegou diante de Jerusalém? Quando ele viu Jerusalém, o texto de Lucas diz que ele chorou ao olhar aquela cidade. A cidade que o rejeitou, a cidade que sofreria consequências terríveis por causa dessa rejeição. Isso fez o nosso Senhor Jesus chorar diante de Jerusalém. Isso é algo que nós precisamos resgatar, irmãos. Essa característica, essa bem-aventurança que é chorar. Por muitas vezes, a gente apenas está preocupado em condenar a injustiça, em ver quem está certo, ver quem está errado, mas parece que a gente perdeu a sensibilidade dos fatos em si. Olha a situação do nosso país. Pense a situação da nossa cidade, se não é de chorar, se não deve, quando a gente estiver orando pela situação da nossa cidade, isso não deveria nos quebrantar. Olha o Afeganistão, quando chegam as notícias do que está acontecendo, e parece que para nós é simplesmente deslizar no celular mais uma notícia, é passar o próximo story, é simplesmente mudar de canal, parece que isso não nos causa mais nada. Mas bem-aventurado são os que choram. Por que eu estou falando isso? Na Bíblia, quando Deus executa juízo, lembra lá em Gênesis o dilúvio que Deus mandou sobre a terra? Qual que foi a razão do dilúvio? Os irmãos lembram? Por que Deus mandou o dilúvio? Por quê? Cheia de violência. A maldade havia subido, aumentado de tal maneira que Deus decidiu trazer juízo e destruir a terra. O texto fala que Deus se arrependeu. A ideia é que aquilo quebrou o coração de Deus. Tristeza pela situação da humanidade em Gênesis 6. A maldade quebrantou o coração, cortou o coração de Deus, e por isso ele mandou o dilúvio. E a razão desse choro que nós temos, como eu falei, claro, é o pecado que ainda habita em nós, quando a gente olha para dentro, quando a gente olha no nosso exterior, o mundo, a igreja cristã de maneira geral. Mas quando eu falo essa razão, por que só o cristão chora esse tipo de choro? Por que só o cristão? E a razão é porque somente a ele foi dado olhos para enxergar essas coisas. Uma vez que os nossos olhos foram abertos, nós não vemos mais a realidade da mesma maneira. Você não se enxerga mais da mesma maneira. Você não olha mais o mundo da mesma maneira. Você sabe que só existem dois caminhos. Um largo, onde estão indo milhares de pessoas, conhecidos, familiares, amigos, pessoas próximas, e que vão ser condenadas eternamente, e um caminho apertado, que são poucos que encontram, que é o caminho que leva para a vida eterna. Essa realidade espiritual, eterna, o destino eterno das almas, isso somente o salvo consegue enxergar. É por isso que ele chora. É por isso que ele é sensível, porque os seus olhos foram abertos, de maneira que só ele consegue enxergar realidades espirituais. Elas se discernem espiritualmente. Com uma aplicação para a gente passar para o próximo ponto, isso não significa também, irmãos, que o crente ele vai viver sempre cabisbaixo, sempre triste, como se não houvesse nenhuma alegria. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente experimenta esse choro, a gente tem a promessa, que é a segunda metade do texto, que ele fala, então, bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados. E nesse segundo ponto, eu coloquei o Deus que enxuga as lágrimas. Se o choro, já que a gente entendeu
é o choro por causa do pecado, que maior consolo existe do que saber que Jesus pagou a nossa dívida, o nosso pecado, do que saber que Ele é fiel para nos guardar até o último dia, para nos apresentar diante da sua glória sem mancha, sem mácula nenhuma. O maior consolo para o cristão é saber que esse choro causado pelo pecado nunca mais estará presente em nossas vidas quando nós recebermos os novos corpos, sermos glorificados, quando esse mundo realmente acabar, passar essa era, nosso Cristo voltar, nós seremos consolados totalmente. Não haverá mais nada, né? O que diz Apocalipse, lembra? Apocalipse 21:4 fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha será? Sem a presença do pecado, sem a tristeza, sem a dor e sem as lágrimas por causa do pecado. A primeira ordem vai ter passado. A gente vai viver em tempos de eterna e perfeita alegria, sem nada para atrapalhar. Este é o consolo que eu coloquei como consolo final, o consolo último, aquele consolo de uma vez por todas, onde o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas eu não queria que a gente pensasse apenas no consolo futuro, no consolo que virá quando Jesus voltar. Eu queria que a gente pensasse também no consolo presente. Já existe para o salvo, para o cristão, consolo agora. E por que existe esse consolo? Por causa, e aí eu coloquei essa imagem para tentar retratar isso, por causa de uma pessoa, e é a pessoa do Espírito Santo. Ele é chamado na Bíblia de o Consolador. Jesus falou, né, que nos daria um Consolador, que não nos deixaria órfãos, e esse Consolador estaria para sempre conosco. Eu anotei 2 textos, não precisa abrir, eu só vou comentar com os irmãos, mas assim, anote para vocês lerem em casa também, que é Romanos 8, talvez seja um dos textos que mais falem sobre o Espírito Santo. Romanos 8, ele nos mostra como esse consolo acontece, ele nos dá exemplos do consolo do Espírito Santo para agora, para este tempo presente. O que ele fala? Ele fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É por meio da obra do Espírito Santo que nós clamamos Abba Pai, que nós somos aceitos na família da fé. Se não fosse a obra do Espírito Santo, nós não teríamos consciência, nós não estaríamos nessa família, nós não entenderíamos a graça e o amor de Deus. A segurança da nossa salvação, ela reside nessa obra que Cristo aplica no coração dos salvos. E isso, irmãos, traz muito consolo. Mostrar que nós fomos adotados, que fomos colocados na família de Deus, é algo que deve nos consolar. Mas o texto ainda fala, além de testificar a nossa filiação, de a gente estar na família de Deus, ele ainda fala que o Espírito Santo intercede por nós. Nas nossas orações, por causa da nossa fraqueza, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que falar. Momentos de grande angústia e de tristeza, acontece isso. Você não sabe nem o que pedir, nem o que falar, você não sabe nem como falar, nem como orar diante de Deus. Então o texto fala que o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E o Pai, Deus Pai, que conhece a mente do Espírito, entende perfeitamente isso. Ou seja, na nossa incapacidade, diante da dor, diante da tristeza, diante das lágrimas, o Espírito Santo, que é esse Consolador, nos auxilia, nos ajuda, intercede por nós para que as nossas orações sejam ouvidas, atendidas, recebidas por Deus. Mesmo quando a gente, irmãos, não consegue nem articular as palavras. Isso é consolo para as nossas vidas nos dias de hoje.
momentos de angústia, onde a oração fica difícil, eu lembro de uma frase do John Bunyan, ele falava assim que vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Às vezes é só o seu coração que está angustiando e parece que as palavras nem saem. Mas vale mais isso. Por quê? Porque o Espírito Santo usa esses gemidos, ele promove isso em nós e leva até o Pai essas orações com gemidos inexprimíveis. Irmãos, isso é consolo para o sofrimento, para as nossas lágrimas nos dias de hoje. Alguém quer comentar? Então, para esse ponto da primeira bem-aventurança, é isso que nós temos que guardar. Há um tipo de choro que agrada a Deus, que é o choro do quebrantamento, da convicção do pecado. É o choro que o pobre de espírito chora ao ver sua situação. Mas a gente viu que o crente ele vive nessa mistura. Nós choramos, mas ao mesmo tempo nós temos Deus presente, o próprio Espírito Santo nos consolando e intercedendo por nós. A gente vai passar para a próxima bem-aventurança. Irmãos, próximo versículo, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, novamente, a gente vai dividir em dois para a gente entender melhor o versículo. Bem-aventurado os mansos. E, novamente, quando a gente para pensar na visão que o mundo tem, que o homem sem Deus tem de mansidão, é a pior possível. Para o mundo ser manso é vergonhoso. Para o mundo ser manso é motivo de chacota. Então, isso acontece nos dias de hoje. Mas nos tempos bíblicos é interessante a gente pensar os judeus quando eles receberam, quando eles viveram nesse tempo, para quem esse texto foi primeiramente escrito, eles tinham também um conceito errado sobre mansidão. Eles tinham um conceito de que, por exemplo, o Messias, quando viesse, ele estabeleceria um reino físico, instauraria agora um reino aqui, na terra. E como ele faria isso? Com grande poder, poder militar, com força. Só que quando vem um Messias como? Manso. Vem um Messias cujo reino não é deste mundo, que não age de acordo com as expectativas humanas, de acordo com a força humana, de acordo com as vitórias que os homens acham que devem ser, que devem acontecer. Não foi assim que Jesus veio. E é interessante, porque quando a gente olha a definição bíblica de mansidão, a gente tem poucos textos, mas quando a gente tem os textos, eles são tão claros e tão fortes que nos ensinam demais. Então, o que eu quero fazer com os irmãos? A gente vai definir o que é mansidão também biblicamente, que é o que nos importa. Na Bíblia, mansidão não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com timidez, com calma, com uma pessoa meiga, com uma pessoa que fala baixinho. Sabe aquela pessoa que não tem boca para nada? Então, não tem nada a ver com ela. Não é isso que é mansidão. Que às vezes a gente pensa que é uma pessoa bem quietinha, que não reclama, que não fala nada e fica no cantinho dela. Nossa, que pessoa mansa. Não é isso que é mansidão biblicamente. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa áspera, tem que ser uma pessoa irada, tem que ser uma pessoa que responde todo mundo. Não. Mas ser desse jeito não caracteriza a mansidão. Até porque, eu vou relembrar de novo, nenhuma das bem-aventuranças são resultado de coisas naturais, coisas da sua personalidade, do seu jeito. Não é isso. A gente sabe, por Gálatas 5, por exemplo, que a mansidão é um fruto do Espírito, é uma obra do Espírito na nossa vida. É somente Ele que pode produzir isso em nós. Então, o que significa ser manso? A mansidão, ela anda de mãos dadas com a humildade. Ela tem a ver com ser brando, com ser compassivo, com ter autocontrole. Mas a gente vai ver no Salmo 37, que eu peço para os irmãos abrirem, um bom exemplo do que é ser mansidão, do que é ter mansidão. E por que a gente vai abrir nesse Salmo? Porque muito provavelmente é esse texto que Jesus tem
em mente quando ele cita essa bem-aventurança. Então vamos lá, Salmo 37. Olha antes de tudo o versículo 11. Salmo 37, 11 fala: mas os mansos herdarão a terra. Provavelmente é daqui que nós temos Mateus 5, 5. Então a gente vai dar uma olhada, vai deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. A gente vai ver um pouco desse salmo para a gente entender o que é mansidão de acordo com esse salmo. Então vamos lá, vamos para o versículo 1. Olha o que o salmo vai estar falando. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que pratica a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, como que a gente não se deixa indignar? Porque o Salmo começa falando isso. Não se indigne por causa dos malfeitores. Não fique indignado por causa daqueles que praticam a maldade, daqueles que praticam a iniquidade, o pecado. Não fique indignado por causa disso. E daí ele fala, no verso 3, mas como que a gente consegue cumprir isso? Confiando no Senhor. Somente uma confiança no Senhor é que vai ser suficiente para a gente não ficar indignado com isso. Mas olha o verso 4, o que ele diz. Porque isso é importante, irmãos. Muitas vezes a nossa indignação, ela extrapola, ela se torna pecaminosa. Olha o que o verso 4 fala. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nossa, esse versículo é um dos mais mal interpretados, né? Você faz as coisas certas, você vai para a igreja, se agrada que Deus vai fazer tudo o que você quer. Não é nada disso. O que Deus fará? Qual que é o desejo do coração do salmista? Justiça. Ele quer ver justiça. Ele vê a impiedade, ele vê os malfeitores, ele vê os homens ímpios e ele fica indignado. E qual que é o desejo do coração dele? Que Deus faça justiça. E olha só, ele fala, agrada-te do Senhor no verso 4, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará o quê? Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. É Deus quem te justifica. Ele vai cuidar da tua reputação. Ele fará a tua justiça brilhar. Então você confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, e Ele vai cuidar da sua reputação, da sua justiça. Não fique indignado por causa do ímpio. Cuidado com a sua ira contra o ímpio. Cuidado para você não fazer justiça com as próprias mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Ele está vendo, Ele é justo, e o mais Ele fará. Mas vamos continuar. Olha o verso 7. Ele convida a gente para o descanso. Descansa no Senhor e espera nele. Olha lá, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo, ou seja, leva a fim, realiza os seus maus desígnios. Por que não é assim? Não dá raiva de você ver o ímpio, terrível, perverso, sendo bem-sucedido? Tudo dando certo para o ímpio. Fala, meu Deus do céu, como pode? Como pode uma pessoa tão má está prosperando? As coisas estão dando certo para ele, parece que nada dá errado. Eu sou teu servo e parece que a menor coisa que eu vou tentar fazer dá tudo errado. Mas o ímpio vai de vento e poupa, descansa. Olha só. O verso 8. O que isso tem a ver com mansidão, William? Ainda não entendi. O homem, preste atenção nisso, que sabe que Deus fará justiça, ele continua tendo o desejo de justiça. Isso não é pecado, isso não é errado. Mas ele tem paz no seu coração. Ele é manso o suficiente para aguardar o tempo de Deus. Veja o verso 8. Deixa a ira, abandona o furor,
não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não é um chamado à omissão. Então a gente não pode fazer nada. Não, não é isso que ele está falando. Mas é um chamado à confiança. Por quê? Porque no meio dessa irritação, por isso que o texto fala, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Nossa, isso para os nossos tempos, hein? De política fervendo. Imagina esse salmo como vem. As pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala, descansa em Deus. Não te ires, abandona o furor. Imagina esse salmo do lado do Instagram, do lado do Facebook de muitas pessoas. O que isso revela? Falta de mansidão. Por quê? Porque a mansidão é revelada na confiança de que Deus fará justiça no tempo dele. O manso, ele domina, irmãos, a impaciência e o desejo de vingança. O manso tem esse domínio próprio. Ele não executa a vingança com as próprias mãos. Ele confia que Deus há de vingar. Edilson pregou sobre isso nesse domingo. Lembra que ele falou sobre os inimigos? Ele confiava, falou assim, Deus vai dar a paga para ele. Deus vai vingar isso. Ele fez isso diante de Deus. E quando eram os irmãos da fé? Como que era? Que Deus não impute a eles, que Deus os perdoe. Mas o ímpio, ele vai se ver com Deus. E o que a gente faz? Confia no Senhor. Descansa nisso. A gente já vai voltar para o Salmo daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero mostrar para os irmãos mais alguns exemplos de mansidão na Bíblia. Tem 3 exemplos que eu vou citar. O primeiro, eu não vou pedir para abrir por causa do tempo, mas os irmãos anotem aí para ler em casa. Está lá em Gênesis 13, versículos 8 e 9. O Edilson pregou há pouco tempo sobre esse texto também, que é o texto que a gente tem sobre Abraão e seu sobrinho Ló. Lembra que a gente ouviu quando eles foram dividir a terra? E é interessante nesse texto, por quê? Porque Abraão abre mão dos seus direitos. Foi Abraão que recebeu a promessa, era Abraão que era o mais velho, que poderia tomar a iniciativa e falar, Ló, você vai para aquele lado da terra e eu vou ficar com esse lado da terra. Se ele fizesse isso, teria algum problema? Nenhum problema. Mas olha o que Abraão fala. Disse Abraão a Ló, isso partiu de Abraão. Abraão teve a iniciativa. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Daí ele fala no verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra, Ló? Não está aí diante de ti? Então eu peço-te que te apartes de mim, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E esse exemplo de Abraão é um exemplo de mansidão. Por quê? Porque o manso, muitas vezes, irmãos, ele abre mão dos seus próprios direitos para evitar conflitos desnecessários. Abraão tinha todo o direito de tomar a decisão, porque ele recebeu a promessa, porque ele era mais velho, porque Deus falava com ele, porque ele era um homem de fé. Ele poderia usar vários argumentos, mas o que ele fala? Ló, escolhe qual parte você quer. Quando ele faz isso, ele demonstra nessa atitude uma confiança imensa em Deus. Independentemente do lado que ele ficasse da terra, Deus estaria com ele. Não era aquela divisão, aquela partilha de terras que definiria tudo. Ele confia no Senhor. É claro, irmãos, que a gente tem situações que são justas, né? Você trabalhou lá, daí o cavalo, não vou pagar seu salário. Então tá bom, eu sou manso. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. Mas em muitas situações que nós temos conflitos instalados, o manso resolve o conflito como? Abrindo mão dos seus direitos. Isso é um exemplo de mansidão. Precisa de sabedoria para nós sabermos quando agir assim. Quando colocar o interesse dos outros à frente dos nossos interesses. Esse é um exemplo. Mas tem um exemplo do homem mais manso da terra, que pisou aqui, que a Bíblia chama, que é
Moisés. Em Números, anote aí também para ler depois. Números 12, do versículo 1 ao versículo 4. Números 12, 1 ao 4. É nesse texto que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E qual que era o contexto que estava acontecendo ali? O contexto era feio, irmãos. Os irmãos deles, os amigos de ministério dele, que estavam ao seu lado, começaram a ter uma certa inveja dele. Começaram a ficar indignados com Moisés. Eles chegam a dizer, Arão e Miriam, o seguinte: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Deus só fala então por Moisés? É só ele o instrumento de Deus? Ele é o único então que Deus fala. Olha o que ele fala, não tem falado também por nós? Será se a gente também não é instrumento do Senhor? Ou é só Moisés que é o melhorzão? Havia no coração deles um desejo faccioso, um desejo mau, um desejo de uma inveja brotando lá dentro deles. E o que é interessante nesse texto é que Moisés, no versículo seguinte, fala assim, e Moisés era o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Você não vê resposta de Moisés. Moisés poderia muito bem se justificar. Moisés poderia muito bem falar das revelações que ele teve com o próprio Deus, amigo de Deus. Deus falava como se fosse cara a cara com Moisés, homem íntimo de Deus. E ele não se justifica. Mas é interessante, quando você chega no verso 4, verso 5, e você vai lendo, o texto fala primeiro que Deus ouviu a murmuração de Miriam e de Arão. Moisés não responde nada, mas Deus fala, vem aqui para frente da tenda, vamos conversar. Deus se interpõe naquele problema e, digamos assim, toma as dores de Moisés. Deus vai lá para resolver a situação sem que Moisés fale nada. Esse é um exemplo de mansidão. Por quê? Porque Moisés não explodiu. Moisés não ficou jogando na cara dele as qualificações que ele tinha, as revelações que ele teve de Deus, a caminhada, quanto tempo ele tinha de jornada com Deus. Ele não jogou nada disso na cara de Arão e de Miriam, mas ele aguardou mansamente, esperou, e o próprio Deus interveio na situação. A mansidão, irmãos, ela vai se revelar nesses contextos difíceis, contextos de tensão, contextos onde o clima está mais quente, está mais pesado. É aí que a mansidão vai ser revelada. Por que nós não somos vingativos? Porque nós temos que ser mansos. O manso confia na justiça de Deus. O manso confia que as suas causas estão diante dele. Deus está vendo as injustiças que estão sendo feitas contra mim. O que as pessoas têm falado contra mim. O manso descansa nisso. Isso vale, pensando no contexto aqui de Arão e de Miriam, para os conflitos dentro da igreja. Como que a gente responde aos conflitos dentro da igreja? A gente explode e fica atacando na cara tudo que nós somos, tudo que nós fazemos? Ou a gente descansa em Deus? Ou a gente sabe que muitas acusações são injustas, são frutos de inveja, de sentimentos pecaminosos? Como que a nossa mansidão se revela nos conflitos? Mas o maior exemplo de todos, com certeza, é Jesus. O que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso. Olha aí a humildade de mão dadas. Sou manso e humilde de coração. E como que Jesus agia, irmãos? Lembra de Jesus na cruz? Lembra quando Jesus estava na cruz? O tanto que xingaram, o tanto de impropérios, o tanto de palavras que lançaram contra Jesus. E o que Jesus fazia? Ficava calado. Não respondia o insulto à altura. Veja comigo, abra aí a Bíblia, por favor. Esse texto a gente vai ler, que ele é precioso para esse assunto. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele vai demonstrar bem. 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 21 ao 23. E ele está nesse contexto de injustiças sendo feitas. 1 Pedro 2, 21 ao 23.
1 Pedro 2, 21 ao 23. Olha o que está escrito. Ele fala como a gente deve reagir às injustiças que nos são feitas, às vezes até mesmo com patrões ímpios que nos maltratam. E ele fala que a nossa atitude é baseada na atitude de Jesus. Verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ah, você está fazendo isso comigo, mas você vai ver. Você vai ver. Não, sua hora vai chegar. Ah, não, um dia é da caça, outro do caçador. O mundo dá voltas. Não é assim que as pessoas fazem? Ela fica cheia de ameaças para a outra, só esperando a hora do jogo virar e ela poder pisar na outra. O que o texto fala? Quando ele era maltratado, não fazia ameaças. Não fazia. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Se entregava a Deus, confiava em Deus. Verso 24. Eu falei o 24? Não, falei só até o 23, né? Até o 23, tá bom, já deu pra gente pegar a ideia. Jesus é esse exemplo de quando está sofrendo, maltratado, injustiçado, sendo xingado, ultrajado, não revidava isso na mesma moeda. Por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. Sabe por que muitas das nossas aflições, problemas, dificuldades não chegam em oração? Porque você responde na hora. Você não leva desaforo para casa. Você não ora e não coloca isso diante de Deus. Você não é manso para estar pronto para ouvir e ser tardio para falar e tardio para se irar. Uma pessoa mansa faz assim. Ele entrega àquele que julga retamente. Ele deposita diante do Senhor as injustiças que estão fazendo contra ele. Por isso que eu falei, irmãos, as bem-aventuranças, o homem natural, se ele ouvir isso daqui, vai dar risada da minha cara. O quê? Você quer que eu seja saco de pancada? Você acha que eu sou capacho? Você acha que eu tenho sangue de barata? Não é assim? Você acha que eu tenho? Ah, falou, vai tomar. Vai ouvir também. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não é assim? Tudo isso não é ser bem-aventurado. Não é ser manso. Não é ser manso. Pode comentar. A gente vê no final ali da vida de José, né? Quando os irmãos ainda têm essa ideia de que, nossa, a gente fez mal, na hora que o nosso pai fechou os olhos, já era. Agora José vai revidar tudo o que a gente fez. Mas o que José fala? Vocês intentaram o mal. Deus intentou o bem. Ele me mandou aqui para salvar todo o povo. Ele se entregou àquele que julga retamente. Ele não... vamos pegar o exemplo do sermão de domingo. Quando foi com os irmãos dele ali, que Deus não impute essa culpa sobre vocês. José perdoou. Então esse é um bom exemplo, sim. Alguém mais? Então, irmãos, é assim que nós devemos agir. E ainda, aproveitando rapidinho, já que a gente está em 1 Pedro, olha o capítulo 3 aí, versículo 13. Vou mostrar só mais uma característica. A gente ainda está com tempo. 1 Pedro 3,13. Fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Quem que vai fazer mal para você se você fizer o que é certo? Você vai falar assim, talvez ninguém. Talvez, porque tem gente que faz. Mas, verso 4, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por fazer o que é certo, olha lá, bem-aventurados sois. A gente vai estudar ainda sobre essa bem-aventurança da perseguição, mas já fica aqui o texto relacionado. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, olha só, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, pedir a razão da vossa fé. Verso 16, como que você responde? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha como a mansidão é poderosa para impactar os outros. Isso daqui, irmãos, é quebrar o adversário. Isso daqui é vencer o debate, é vencer o adversário. É quando ele faz um monte de acusações, fala várias coisas ruins, mas mentiras, difama você, tudo isso, por você ter feito a justiça, fazer o que é certo, obedecer a Cristo. E na hora que você vai responder essa pessoa, sabe o que você faz? Você responde com mansidão, de maneira que você vai envergonhar a pessoa que fez todas essas acusações, com mansidão e temor. E daí naquilo que eles falaram contra vocês, eles vão ficar envergonhados por causa do seu bom procedimento em Cristo. Essa é a postura do manso. Ele envergonha as pessoas. Como? Humilhando ela com os argumentos, arrebentando no debate. Com mansidão. Com mansidão. Irmãos, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tudo bem nesse ponto? Então, a gente tem bem-aventurados mansos, né? Então, a gente tem agora a promessa. É sempre assim, né? A bem-aventurança e a promessa. E qual que é a promessa dos mansos? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E agora a gente vai voltar lá para o Salmo 37. Vamos lá de novo? Salmo 37. A gente vai ler agora, a gente parou no 8, vamos ler do 9 ao 11. Coloquei como título aí, né, a nossa herança eterna. Porque olha o que o texto fala. Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Nossa, que texto lindo, hein? Por que o Salmo falou tudo aquilo? Para a gente não se indignar, não se irar, abandonar o furor. Sabe por quê? Porque nós herdaremos a terra, os mansos. Por que nós herdaremos a terra? Porque Deus vai limpar os ímpios dessa terra, vai condená-los ao inferno e vai restaurar novos céus e nova terra para que os mansos, para que os servos deles habitem em abundância de paz. A vida do ímpio é breve, é rápida, passa que você nem vê. Vai chegar uma hora que você vai procurar o lugar dele e não vai mais encontrar. Aquele que era bem, sabe, que se achava tão cheio de si, tão soberbo, tão orgulhoso, não é deles a vitória, não é deles a conquista. Mas de quem que é? Dos mansos. Eles herdarão a terra. Jesus entregará aos seus filhos a terra. Essa é a nossa herança. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vamos herdar tudo isso por causa do que Cristo fez por nós. Pensa, nós não fizemos nada para receber tudo isso. É uma herança de família. A Bíblia fala em Romanos 8,17 que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós éramos filhos do diabo, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos no reino das trevas e Ele nos salvou, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, nos adotou na sua família e nos fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo de tudo isso, de graça. Como que a gente recebe?
pela fé, crendo em Jesus. Os briguentos vão lutar, vão se matar, vão se degladiar por coisas perecíveis, coisas que vão passar, que vão acabar rapidamente. Os bem-aventurados, os mansos, possuirão uma terra da qual eles não vão poder ser despejados, não vão ser tirados. E eles vão habitar com plenitude de paz eternamente. Essa é a nossa herança. Ficou claro, irmãos? Está claro o texto? Viu essa relação que existe em Salmo 37 e Mateus 5,5? Provavelmente era esse texto que Jesus tinha em mente quando ele falou a bem-aventurança. Então vamos para nossas aplicações finais. Primeiro, pelo que você tem chorado? Eu sei que realmente há muitas situações na nossa vida que causam sofrimento, que causam dor e que causam lágrimas. Mas eu queria que nesse momento você se avaliasse a respeito dessa bem-aventurança, desse choro que agrada a Deus. Você tem chorado pelo pecado presente em sua vida? O quanto que o pecado tem te incomodado no seu dia a dia, na sua maneira de viver? Ou o quanto ele está acomodado, quanto que ele está confortável no seu dia a dia? Ele chega a te incomodar a ponto de você chorar aos pés de Cristo, de você derramar lágrimas, quebrantado por causa do seu pecado? O que você faz quando você peca? Você se justifica, você fala, nossa, mas não tinha como, a situação era muito difícil, era a única saída. Ou você chora amargamente, ou você se entristece, você se quebranta, você angustia diante do Senhor. Irmãos, que os nossos corações não estejam insensíveis demais, de maneira que faça muito tempo que isso não seja uma realidade em nossas vidas, que isso não seja algo que a gente fala, nossa, eu não lembro nem a última vez que eu chorei, William. Eu não lembro a última vez que o pecado me entristeceu de tal maneira que eu derramei lágrimas de arrependimento. Avalie-se pelo que você tem chorado. Isso vai mostrar aonde está o teu coração, o que realmente importa para você. A gente vê as pessoas chorando por tantas coisas, mas somente os salvos, somente os bem-aventurados choram por causa do pecado ainda presente. Segunda aplicação, você crê no consolo do Espírito Santo? Te encoraja a saber que você não está órfão, que Ele está continuamente do teu lado para te consolar, para te ajudar, para te encorajar, para te renovar. Deus, Espírito Santo, está com você, está do seu lado. Jesus o mandou para habitar em nós. Jesus fala em João 6,20, assim, 16:20, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. É assim, por enquanto. Mas ele fala, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nós choramos, irmãos, por breve tempo. Nós temos um consolo agora do Espírito Santo, mas também nós teremos um consolo sem fim na glorificação. Por quê? Porque enquanto o ímpio vai chorar eternamente no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, é essa a descrição do inferno, onde o bicho não morre, essa é a descrição, angústia e tribulação eterna. Os salvos estarão para sempre, gozando da maior alegria, do consolo, da paz que só Jesus pode dar. Você crê nesse consolo? Terceiro, você é uma pessoa mansa. Quando você avalia esses exemplos da Bíblia, de Abraão, de Moisés, do próprio Cristo, como a gente viu, você é uma pessoa que abre mão dos seus direitos,
ou você faz guerra para que até a última vírgula dos seus direitos sejam cumpridas sem faltar nada. E você está disposto a derrubar tudo para que aquilo seja feito do seu jeito. Porque afinal de contas, eu estou no meu direito. Eu não estou errado, eu estou no meu direito. Você é esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Ou você abre mão, muitas vezes, em temor ao Senhor, por ser manso? As injustiças políticas, pense sobre elas, a prosperidade dos ímpios, daqueles que não estão nem aí para com Deus, tudo isso tem feito você perder a mansidão, você agir de maneira pecaminosa? Quando as pessoas te criticam injustamente, como que você age? Você está a todo custo querendo manter a sua imagem ilibada, sem mancha, a sua imagem perfeita. Não, ninguém pode pensar isso a meu respeito. É assim que você age? Pense, você é uma pessoa mansa. Quarta aplicação. Você sabia que é dono de uma herança? Sim. Os mansos verão a justiça de Deus plenamente estabelecida. Os inimigos derrotados, a terra restaurada, para eles habitarem plenamente com Deus, totalmente. Uma herança sem fim, que não perece, que não pode ser roubada, que não enferruja, que não se acaba com o tempo. E por último, eu coloquei um check-up, um check-up cristão. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai ao médico, a gente faz um check-up para ver como está a nossa saúde. Não tem, o Sermão do Monte é fabuloso para isso. Quando você coloca diante de si as bem-aventuranças e você olha para a sua vida, como você está? Como você está? Você está vivendo da maneira que Deus quer que você viva? Você tem vivido da maneira que Deus espera que a gente viva? E olhe para esse texto, encoraje-se, veja o que Deus te chamou para viver. Ele te chamou para ser feliz, bem-aventurado, com a bem-aventurança que vem de Deus. Mas havia uma multidão, e eu vou encerrar com isso. Jesus não falou apenas para os discípulos, ele falou primeiramente para os discípulos, lembra? Na introdução, mas havia uma multidão, havia pessoas que não conheciam verdadeiramente Jesus como seu Salvador. E há só uma maneira de entrar no reino de Cristo, de ser feliz de verdade, de ser um verdadeiro bem-aventurado. E essa maneira é através de Jesus Cristo. Ele fez um convite, ele falou assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu posso dar descanso para a vossa alma, eu posso dar descanso para a sua alma, eu posso te dar uma paz, eu posso te dar uma alegria que o mundo não pode dar. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer nos fazer feliz com a verdadeira felicidade, aquela que dura para sempre. Amém, irmãos?